noite, tudo bem? Muito bem-vindo a ONTV 24 Horas Brasil, a sua emissora de TV na internet, 24 horas ligada em você. Estamos hoje, então, aqui, eu e a irmã Eugênia, para estar fazendo um novo programa em memória de mim. E aí, Eugênia, como estás, dona moça? Tudo bem, senhora? Tudo bem, senhora. Qual é o tema de hoje, minha irmã? Então, hoje a gente vai conversar sobre um salmo muito importante. Na verdade, eu acho que é um dos mais importantes e mais procurados, né, entre os cristãos, que é o Salmo 91. Quem tem a vovó do coque em casa, que tem uma Bíblia, provavelmente, meus irmãos, está a Bíblia aberta no Salmo, um deles, né? O 91, a página deve estar amarelinha, a titia do coque também. É um salmo realmente muito importante para as nossas vidas e nos traz mensagens muito bacanas que nós vamos hoje conversar juntos. Isso mesmo. No esconderijo do Altíssimo é o meu lugar seguro. Esse é o Deus que eu confio. Ele é o meu refúgio. No esconderijo do Altíssimo é o meu lugar seguro. Esse é o Deus que eu confio. Ele é o meu refúgio. Quando Ele me invocar, eu responderei. Quando Ele me chamar, na angústia pararei. Esse Deus é de promessa, livramento pra quem Jesus confessa. A ti, meu Deus, eu louvarei. Quando Ele me invocar, eu responderei. Quando Ele me chamar, na angústia ampararei. Esse Deus é de promessa, livramento pra quem confessa. A ti, meu Deus, eu louvarei. Quando Ele me invocar, eu responderei. Quando Ele me chamar, na angústia ampararei. Esse Deus é de promessa, livramento pra quem Jesus confessa. A ti, meu Deus, eu louvarei. No esconderijo do Altíssimo é o meu lugar seguro. Esse é o Deus que eu confio. Ele é o meu refúgio. No esconderijo do Altíssimo é o meu lugar seguro. Esse é o Deus que eu confio. Ele é o meu refúgio. Quando Ele me invocar, eu responderei. Quando Ele me chamar, na angústia ampararei. Esse Deus é de promessa, livramento pra quem Jesus confessa. A ti, meu Deus, eu louvarei. Quando Ele me invocar, eu responderei. Quando Ele me chamar, na angústia ampararei. Esse Deus é de promessa, livramento pra quem Jesus confessa. A ti, meu Deus, eu louvarei. No esconderijo do Altíssimo é o meu lugar
ao teu lado, ou 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, irmão. Essa é a promessa e a colheita, no esconderijo do Altíssimo. É o meu lugar seguro, esse é o Deus que eu confio. Ele é o meu refúgio. Quando Ele me invocar, eu responderei. Quando Ele me chamar, na angústia ampararei. Esse Deus é de promessa, livramento pra quem Jesus confessa. A ti, meu Deus, eu louvarei. Ele é um salmo até interessante. Vou começar a ler na minha tradução aqui, os trechinhos dela, que eu acho super interessante esse salmo, tanto esse salmo quanto o outro 23, mas esse tem uma importância muito grande, né, pra gente que quer se aproximar mais do Pai, ainda do que a gente tem precisado nesses últimos tempos, né? Então, o Salmo 91 diz o seguinte: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora de Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus. Eu confio em Ti. Essas duas primeiras partes aqui desse salmo te reforça bem, né? Como a gente se posicionar com o nosso Senhor, como a gente chamar por Ele, clamar por Ele, né? Já deixando claro que a gente confia nele, a gente confia no nosso Pai. Esse início do Salmo 91 realmente com uma linguagem muito poética, sapiencial, convida a todos nós a confiarmos em Deus, porque sim, Ele é o nosso refúgio em todas as adversidades e perigos na vida. A minha versão já é um pouquinho diferente, é Almeida. Ela diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Veja que a linguagem realmente muda, né, Letícia? Muda. De uma versão para outra, mas a essência da palavra de Deus, essa não muda jamais, né? Independentemente das traduções, das interpretações, de bíblias de estudo, mas a essência que vem nos trazer, veja lá no início que fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então veja que Deus se apresenta a todos nós, mas descansar à sombra, descansar, estar em paz à sombra do Onipotente realmente não é para qualquer um, minha irmã. Existe uma caminhada muito significativa, uma escolha na vida das pessoas, e realmente essa confiança, esse convite para confiar é algo muito importante. O que fala o verso 3, minha irmã, a tua? Verso 3 da minha. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Veja que então, as duas perfeitamente esclarecedoras, mas cada um com o seu contexto, né? É muito bacana, né, esse estudo de versões diferentes, né? Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro, e a sua verdade
épavês e escudo. Que fala o teu? A minha. Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus protegerá como um escudo. Que bacana. O que nós tiramos disso, que realmente é o importante interpretarmos, é que com Deus nós estamos protegidos, seguros, como se Ele... há outras interpretações que eu já li também, que utiliza-se da expressão como se fosse um manto sagrado de proteção sobre aquele irmãozinho. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. A minha versão. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ou seja, aquele que está realmente sob a proteção de Deus, um eleito de Deus, seguindo o caminho de Deus, como habitando no esconderijo do Altíssimo, sob seu manto sagrado, sob suas asas de proteção, dependendo da versão, realmente estará protegido de dia, de noite, né, minha irmã? Qualquer armadilha. Todo momento. E a palavra segue: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Incrível, olha só a minha. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. A palavra é forte, meu irmão. Fortíssimo. Quem realmente está sob o abrigo do Altíssimo, na sua palavra, protegido, que segue os ensinamentos de Deus, porque é como nós vemos nos exemplos da vida. Vem uma tempestade e alguém diz assim: venha cá, meu irmão, se abrigue aqui, como em um esconderijo, protegido contra essa tempestade de raios. A pessoa tem escolha, como já conversamos tanto sobre livre-arbítrio, em se proteger, atender aquele convite, aquele chamado de ficar abrigado naquele local seguro, em proteção, ou não, né, minha irmã? Isso mesmo. E também, veja, no verso 7 do Salmo 91, ele fala sobre essa questão, né, que quem realmente escolhe estar com Deus, muitas vezes, diante das dificuldades que arrebataria multidões, você está ali entre uma multidão que muitas vezes poderia passar por uma dificuldade, mas você está protegido, você está seguro. Então a palavra nos diz: para todo aquele que tenha olhos que veja, que tenha ouvidos que ouça. Se você é um eleito de Deus, protegido, que segue a palavra, que realmente decide se abrigar no esconderijo do Altíssimo, em tudo que se aprende, se pratica do Evangelho, coloca em prática nas suas vidas, meu irmão. Em momentos de muita dificuldade, aqui fala como se estivéssemos em multidões. Podem cair. Você está aqui, 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas tu não serás atingido. Veja que promessa, Letícia. Sim. Pensa que quantas pessoas ao teu redor, mas somente tu não vai cair, não vai ser desamparada sob aquela circunstância. Exato. E isso deixa muito claro. E o interessante é que a escolha, Deus está ali para proteger todo mundo, mas quem escolhe ser protegido ou não é você. Pode ser que não seja só nós, né?
Tem outras pessoas que também não vão ser atingidas. Veja que Deus, ele não diz, eu vou proteger você e não vou proteger aquele outro. Aquele que está comigo, que está me seguindo. Aquele que habita, que escolhe habitar, como atender ao chamado. Venha cá, saia da tempestade, que vai cair um raio na sua cabeça, irmãozinho, venha. Né? Tem gente que pode aceitar o chamado ou não. É um exemplo, óbvio, né? Então veja que Deus, ele não diz quem é que vai ficar de fora desse abrigo, dessa proteção, mas as pessoas escolhem se proteger em Deus ou não. A escolha é sua, meu irmão. Aqui, na minha versão, diz o seguinte: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Até vou marcar isso aqui. Fala aí, Tiago. A minha. Você olhará e verá como os maus são castigados. Então veja, né? Da mesma forma, as pessoas, quando falam nesse sentido, nada mais do que estamos falando sobre responsabilidade, né? Escolhas, né? Escolha. As pessoas fazem, determinam escolhas nas suas vidas e toda escolha tem uma consequência. Se você planta determinada coisa na sua vida, é exatamente aquilo que você irá colher. Isso. Então veja que Deus, ele não se apresenta como um tirano que irá ele castigar determinadas pessoas porque não seguiram o caminho que ele orientou para que seguissem em segurança e se abrigassem nele. Mas veja que o mal, aquelas pessoas que fazem o mal, responderão sim pela justiça divina, pelos seus atos. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo, do Altíssimo a tua morada. Veja que a pessoa escolhe aproximar-se do Senhor e fazer dele a sua morada segura. O que diz a tua versão, né? A minha versão. Você fez do Senhor Deus o seu protetor. Veja. E do Altíssimo o seu defensor. Olha só que bacana, veja que interessante. Se você está numa luta, meu irmão, e precisa se refugiar, onde que você irá se refugiar, se proteger? Então veja que essa escolha é muito importante, determina realmente o futuro, muitas vezes, da nossa própria vida, né? Com certeza. A gente, quando escolhe Deus, independente da circunstância, a gente tem um resultado maravilhoso. É sobrenatural, né? É sobrenatural. Muitas pessoas querem conhecer esse Deus e perguntam para outras pessoas. Recomendo que perguntem diretamente a Deus como conhecê-lo, determinem essa vontade, abram os seus corações em uma conversa sincera e franca com Deus, buscando orientação de algo muito maior que realmente sabe de todas as coisas e é capaz de tirar qualquer dúvida do seu coração e da sua mente. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Ou seja, aquele que, diante de uma circunstância, escolhe se abrigar, diante de um mar de possibilidades que temos no mundo, mas ele escolhe, ele está protegido, cai 1.000 aqui, 10.000 ali, ele não é atingido, não é mesmo? Escolhe se refugiar em um local seguro de proteção, como diz a tua versão. Então veja que nenhum mal, meu irmão, te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda quando você escolhe Deus. O que fala tu, Letícia? Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Exato. Então aqui deixa bem claro, né, que quando a gente se importante que casa também a gente pode considerar o local onde quer que você esteja, um mal não lhe Isso, a casa somos nós, aonde nós estivermos, seja a nossa casa,
ou qualquer local, no nosso emprego, num local que a gente foi convidado aí, não interessa, nós somos, né? Nós somos a casa onde a gente recebe Deus, a gente se posiciona em querer Ele conosco, né? Então aqui não se foca em um local só, e sim em nós, né? Que bacana, o que segue diz assim, como é que isso é feito, né, meu irmão? Então diz assim, ó, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Você acredita, meu irmão, que existe alguém que cuida de você dessa maneira? Basta que você escolha, decida fazer parte de tudo isso. O que diz a tua versão, Matheus? Aqui na minha diz: Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Então aqui, novamente, reforço o que foi dito ali em casa, né? O anjo vai proteger nós, independente aonde a gente esteja, né? Ele vai enviar os anjos para que possa nos cuidar, nos defender de todo esse mal que nos rodeia. Isso nessa parte aqui é muito palavra clara, poderosa, né? Isso aqui afasta, derruba o mal, restaura. Em tudo. Tudo. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em nenhuma pedra. Veja que com Deus nós somos sustentados. Imagine você estar caminhando por caminhos difíceis, pedregulhos, desafios, e assim podemos analisar, e de repente, antes que você caia, você tem alguém que cuida de você e ele vai lá e te sustenta, meu irmão. Que Deus é esse, Letícia? Aqui na minha diz: eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Que bênção, né? Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o leãozinho e a serpente. O que fala o seu, Letícia? Com os pés você esmagará os leões. E cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Oh, que bênção, hein? Nossa. Já pensou? O rei da selva na sua frente e você lá amparado, e dá uma pisadinha e se livra de toda a emboscada, meu irmão. Quando fala aqui em leão, quando fala em serpente, claro que não é o bichinho, né, propriamente dito, não. Né? É tudo uma forma de expressar o poder do leão e o que ele significa, e o sentido da serpente, o que ela significa. Muitas vezes você pode estar diante de leões. Já ouviu falar matar um leão por dia? São expressões... Então veja que, independentemente do que esteja à sua frente, numa selva está o leão ali, ó, na sua frente, meu irmão. E você vai simplesmente afastá-lo de você. Todo o mal que a serpente e tudo que significa referente a isso não atingirá você, porque realmente você está protegido, porque escolheu estar sob o abrigo, esconderijo do Altíssimo. Porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei e colocarei a salva. Aqui tem promessa. Ó, vou anotar aqui, ó, é promessa de Deus. O que diz a tua, Letícia? Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Olha que bacana. Ele me invocará e eu lhe responderei. Promessa. Na sua angústia
Eu estarei com ele. Promessa. Livrarei. Promessa. Então veja, se nos momentos que você pede ajuda a Deus, invoca o Senhor, estou passando por uma dificuldade, momentos de angústia, de incerteza, tudo que envolva esse tipo de sentimento, veja que Deus estará contigo e promete que irá te responder desde que você escolha estar com ele. Um relacionamento, se religar com o Pai, criando um relacionamento, uma intimidade com Deus, para vocês poderem ter essa conversa, né? Então veja que você pedirá ajuda a Deus, assim como Davi fez em vários momentos em oração, e eu lhe responderei, estarei contigo e te livrarei de toda e qualquer angústia. Quem nunca se sentiu angustiado? O que diz aí, Letícia, tua versão? Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Veja só, né? Aflição, angústia, todos esses sentimentos que vêm acometendo a humanidade através de gerações, destruindo pessoas, fazendo com que o ser humano realmente passe a se sentir como se tivesse um vazio existencial e muitas vezes não sabe a quem pedir socorro, meu irmão. Leia o Salmo 91, veja o que há de promessa para a sua vida. Basta que você escolha diante das promessas de Deus. Deus estabelece promessas para a sua vida, para as nossas vidas, mas veja que, como já comentamos em outros episódios, Deus não obriga as pessoas. Não, Ele explica, orienta através das escrituras sagradas. Ele se põe à disposição com toda a sua misericórdia, amor, acolhimento, tudo que Ele tem de maravilhoso, de bênçãos e de vitórias para a sua vida. Agora, escolher atender esse chamado, habitar na proteção que Deus tem para oferecer, porque Ele apresenta caminhos para que a gente ande de uma forma segura, para que estejamos protegidos. E quando você coloca em prática os ensinamentos do Evangelho, significa o quê? Que você está aceitando se abrigar em todas as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Veja que tem que estar realmente preparado para essa conversa. É muito importante compreender a forma como as coisas se sucedem nas nossas vidas. Quem está esperando ver exatamente a Deus e Ele chegar e em você falar contigo, não é assim que funciona. Já está dito o que tem que ser feito, como agir, como andar em segurança, como se abrigar na proteção para viver em paz, que você irá se sentir protegido de dia, de noite, a todo tempo. Eu estarei contigo, Ele fala. Eu sou o teu refúgio nos momentos de angústia, de aflição. Em todas estas circunstâncias, comigo eu te protegerei. Você estará em segurança, refugiado em mim, no meu poder. E nos momentos em que circunstâncias se levantarem contra você, pode ser aquele um leão por dia, ou 2 ou 3, que às vezes vem vários. A serpente que se apresenta com todo sentido que a gente vê, né, que se apresenta nas escrituras. Veja que Deus fala, se nós aceitarmos esse convite, como em uma tempestade que o irmãozinho está abrigado, diz, venha
venha se proteger, venha. E nós temos a escolha, ir ou não. Até porque Deus nos envia ali, fala muito dos anjos, né? Para nos proteger. E anjos pode ser claramente pessoas. Deus nos envia instrumentos de Deus para estar nos orientando. Quando se fala, claro, algumas pessoas vão interpretar que seria anjos mesmo, né, Letícia? Mas eu compreendo que o sentido é algo muito pessoal, né? Não estou desacreditando do que os outros acreditam, só tenho um posicionamento um pouquinho diferente em relação a isso. Que somos protegidos por Deus, sim, através, quando ele diz, envio anjos para te resguardar, te proteger, te guiar, isso realmente é muito abrangente. Muito. De repente, aquela intuição que você tem na sua vida, que a gente vê até a gente vê o pessoal brincando, né, que é como se vem uma voz assim, diz, não vá, não siga esse caminho. Né? O outro daí vem dizer assim, segue, isso aí, vai em frente, vai regar agora, meu filho, né? Então veja que são vários exemplos que nós sempre somos intuídos para o bem. Todas as pessoas sempre são intuídas para o bem. Vamos parar para pensar em todos os momentos da sua vida, naqueles que você falhou, naqueles que você se equivocou, naqueles que você errou. Vamos pegar a pior parte de nós, que é quando nós realmente fizemos coisas que depois viemos a nos arrepender por algum motivo. Podia ter sido diferente. Por que a gente diz isso? Por que nós dizemos isso? Consciência. Então veja que as pessoas, elas sabem o que é bom, o que é justo, como levar uma vida correta, como não fazer mal para o outro, ou as pessoas não sabem o que é fazer mal para o outro, prejudicar o outro. Então veja que a consciência é algo realmente que afeta as pessoas significativamente em relação a tudo isso, né, Letícia? Com certeza. E reforçando ali os últimos dois passagens, né? Que ele fala, quando eles me chamarem, eu responderei, e estarei com eles nas horas de aflição, eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. E depois, finalizando ali, como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou eu o seu Salvador. Aqui, nesses últimos dois, ele reforça bem claramente, né? Que quando a gente está no Senhor, quando a gente aceita Ele, tem o entendimento que Ele está ali para nos orientar, né? Como o nosso pastor, né? Ele vai estar respondendo nossas orações. Quando a gente está procurando Ele nas nossas orações, a gente tem que pensar, né, Letícia? Por exemplo, se tocar o teu telefone agora aqui, aí você vai dizer, alô, Letícia Teles, a seu dispor. Aí, de repente, uma pessoa diz assim, ô Letícia, me empresta R$1.000 agora. Você vai dizer, tá, mas quem é que tá falando? Letícia, tu não me conhece, mas me empresta. Um exemplo dele, né? Ou atende o meu pedido. E tu não sabe quem é que tá falando. Qual é que normalmente é o proceder da gente? A gente desliga. Somos humanos, né? Sim. O princípio seria isso. Então veja que quando a Bíblia fala, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, não lembras de mim, mas nunca estiveram presentes. É como se quando Deus diz assim, você irá me chamar e eu não te reconhecerei. Porque de repente a pessoa passa o tempo todo, a vida toda, sem se aproximar de Deus. Daí de repente, do nada, alô, ô pai, preciso de tal coisa. Veja que não há um relacionamento. Não. Claro que a gente está brincando, é muito diferente as relações humanas, né?
em relação ao espiritual. Claro que o Pai estará sempre para nos atender, mas é muito importante que as pessoas estabeleçam, sim, um relacionamento com Deus. Para isso, precisamos conhecer que Deus é esse, que nos faz promessas magníficas como essas que nós vimos no Salmo 91. Isso é promessa, meu irmão. É promessa. E não é de qualquer pessoa. Um ser humano chegar para você, já ouviu isso, Letícia? Eu nunca te abandonarei. Já ouviu essa? Já ouvi muito. Pois é, qual é a outra que diz todos aqui? abandonaram. Nunca te abandonarei no momento da angústia. Já ouviu isso? É, o ser humano, né? Venha comigo que comigo você terá segurança. Já ouviu isso também? Já ouvi. Pois é. Sempre nos momentos de dificuldade eu vou te responder, eu estarei contigo e te livrarei. A gente até ouve de outras pessoas, né? Faço tudo por você, mas basta ter a primeira dificuldade que não funciona na prática. E veja que Deus, ele se apresenta de uma forma, um garantidor da gente. Se nós precisamos de paz, escolhemos estar com Deus, é algo sobrenatural que invade a nossa vida e de repente a gente sente paz. Muitas vezes não há como explicar porque a gente vive pela fé. Sim. É algo que sentimos que acontece nas nossas vidas. Daí, Tchuli, que mais? Mas para tu ver que estás na presença de Deus, tu procurar Ele, tu ter um relacionamento, como tu disse, com Ele, olha quantas promessas ele diz aqui e deixa claro. E não é só promessas. É algo que se cumpre. É algo que ele se cumpre na nossa vida. Até porque somente aqueles que já estão assim nesse relacionamento com Deus são testemunhos vivos, né? Sim, somos pessoas que quando a gente está no Evangelho, quando a gente está vivendo isso, a gente não tem como não testemunhar. E às vezes pode ser coisas pequenas. Essa segurança. Sim. Ser respondido. Às vezes pode ser circunstâncias pequenas, mas tem um valor imenso. E também pode ser circunstâncias grandes. Vou usar exemplos aqui. Pessoas que às vezes estavam desenganado em saúde em certa circunstância, mas que Deus curou. E isso, no tempo de Deus, tu imagina, lá já existia isso. No tempo de Cristo, né, quando Cristo veio, olha quantas curas ele fez, quantos milagres ele fez. Muitos exemplos, né? Então, por que hoje não pode acontecer isso? Acontece. Então, somos pessoas que, quando a gente vive o Evangelho, se dedica para ele, crê na história de Deus, nessa obra de Cristo. Mas esses milagres também, as pessoas, o que faziam para se aproximar de Jesus para serem curados, né, Letícia? Que coisa, né? Hoje em dia as pessoas não querem dar um passo. As pessoas não querem nem ler algo para compreender quem foi Cristo ou quem é Cristo. É que, na verdade, assim, ó, as coisas quanto mais ficam facilitadas, muito dadas, né, as pessoas ficam mal acostumadas. A gente vê pelos nossos filhos, né? Hoje em dia, olha, na nossa época não tinha internet. Quando teve, era aquela discada, né? Até lembro muito bem que foi tu que teve um computador, que foi a primeira vez que eu mexi no computador. Foi no teu computador, de caixa, aquelas. E para mim eu fiquei deslumbre. Hoje é tão fácil tu entregar um telefone, já tem internet, Wi-Fi, tem tudo, aplicativo para jogar, tem N aplicativos. E então não instiga o filho a querer evoluir mais. Quer dado, a filha tá aqui com os aplicativos tudo instalado, né? E naquela época, né, eles tinham que ir procurar. Eu ouvi dizer que tem o Messias que cura. Aonde ele está? Ele não podia nem falar abertamente, as pessoas tinham que tentar compreender através de parábolas que ele usava. Até na época ele explicou o porquê disso, né? Para instigar a pessoa a procurar ele, a acompanhar ele, né? E entender toda a circunstância, porque se ele desse tudo fácil,
talvez hoje não teria acontecido tudo o que aconteceu, e hoje nós seríamos gratos por essa obra, e hoje talvez a gente não teria se cumprido, né, esse propósito. Então, para te ver que Deus é prefeito e fez a obra perfeita. Exato, minha irmã. Então a palavra de hoje realmente é o Salmo 91, é um salmo muito poderoso. As pessoas tinham que mentalizar esse salmo, realmente carregar consigo para os momentos em que se sentirem angustiados, indecisos, confusos, terem a certeza do que Deus é capaz de fazer nas suas vidas. Veja que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, nenhum mal te sucederá. Enviará anjos para que te guardem em todos os teus caminhos, te sustentarão. Quando me invocares, eu lhe responderei na sua angústia, na sua aflição. Eu estarei contigo e te livrarei. Veja quantas promessas realmente só quem tem um amor gigante, ágape, né, incondicional como Deus por todos nós, por toda a sua criação. Essa acreditar realmente e que todos nós podemos sim sermos melhores, e Ele está sempre à disposição daqueles que queiram se aproximar dele. Mais alguma palavra, Letícia? A princípio, que eu deixo para as pessoas, para os irmãos, né, instigam esse relacionamento, instigam esse contato, né, não a questão só da leitura do Salmo 91 e os demais salmos, né, mas que leia, entendam e conversam com o Senhor, se relacionam, chama por Ele, clama por Ele, que Ele será a resposta de tudo e de todas as coisas que nossos irmãos vão precisar, né, no decorrer das suas vidas, né. É isso que eu instigo o pessoal, né, a viver mais o Evangelho, a viver mais o que está aqui, porque essa história aqui é uma história que deve ser passada de geração para geração. Exato. Até porque é importante todo o conhecimento que... É muito importante as pessoas buscarem conhecimento. Claro que é o primeiro passo, mas também quando nós temos uma visão a respeito de determinadas coisas na vida, a partir do momento que nós aprendemos algo a mais, sim, nós ampliamos os nossos horizontes, conhecemos algo além daquilo que nós conhecíamos antes, é impossível voltar a ter o mesmo entendimento que antigamente. Algo realmente será capaz de mudar as nossas vidas, com certeza para melhor. E recomendamos hoje a leitura do Salmo 91 para você que esteja se sentindo muitas vezes enfraquecido. Leia, veja onde você encontrará realmente o refrigério para sua alma e a certeza de que Deus sempre estará contigo. A ONTV 24 horas Brasil, a sua emissora de TV na internet, 24 horas ligada em você. Agradece muitíssimo a presença de todos nesta programação da nossa grade, em memória de mim, uma produção da ONTV, em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Até a próxima. No esconderijo do Altíssimo é o meu lugar seguro. Esse é o Deus que eu confio. Ele é o meu refúgio. No esconderijo do Altíssimo é o meu lugar seguro. Esse é o Deus que eu confio. Ele é o meu refúgio. Quando Ele me invocar,
louvarei. Quando ele me invocar, eu responderei. Quando ele me chamar, na angústia ampararei. Esse Deus é de promessa, livramento pra quem Jesus confessa. A ti, meu Deus, eu louvarei, no esconderijo do Altíssimo. É o meu lugar seguro. Esse é o Deus que eu confio. Ele é o meu refúgio, no esconderijo do Altíssimo. É o meu lugar seguro. Esse é o Deus que eu confio. Ele é o meu refúgio. Quando ele me invocar, eu responderei. Quando ele me chamar, na angústia ampararei. Esse Deus é de promessa, livramento pra quem Jesus confessa. A ti, meu Deus, eu louvarei. Quando ele me invocar, eu responderei. Quando ele me chamar, na angústia ampararei. Esse Deus é de promessa, livramento pra quem Jesus confessa. A ti, meu Deus, eu louvarei, no esconderijo do Altíssimo. É o meu lugar seguro. Esse é o Deus que eu confio. Ele é o meu refúgio, no esconderijo do Altíssimo. É o meu lugar seguro. Esse é o Deus que eu confio. Ele é o meu refúgio. Se 1000 caírem ao teu lado, ou 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, irmão. Essa é a promessa e a colheita, no esconderijo do Altíssimo. É o meu lugar seguro. Esse é o Deus que eu confio. Ele é o meu refúgio. Quando ele me invocar, eu responderei. Quando ele me chamar, na angústia ampararei. Esse Deus é de promessa, livramento pra quem Jesus confessa.